Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo e hoje a gente vai estudar algumas doenças pulmonares que eu separei das aulas de doenças infecciosas, doenças vasculares, doenças intersticiais, começando então pela pneumonia por hipersensibilidade. Bem, a pneumonia por hipersensibilidade, também conhecida como alveolite alérgica extrínseca, como o nome sugere, é uma doença intersticial causada pela inalação de partículas, então algum antígeno que entra pela via aérea e vai determinar um processo inflamatório nos alvéolos. Existem diversos nomes, como o pulmão do fazendeiro, o pulmão do criador de aves, a asma ocupacional. Eu achei interessante que tinha tantos nomes que eu fui tentar pesquisar para ser mais específico, e vocês veem que tem essa tabela inteira. Então, pense em qualquer antígeno, vai ter algum relato de algum pobre coitado que acabou inspirando e fazendo um processo inflamatório. Destaco para vocês que eu achei mais interessante: o pulmão de quem trabalha com pássaro, o pulmão de quem trabalha com queijo, o pulmão de quem trabalha com café, o pulmão do fazendeiro, até fur, no sentido de quem trabalha com pele de animal, ou seja, qualquer coisa que você trabalhar for um pouquinho estranha, tem uma chance de fazer mal para o seu pulmão. O que eu achei mais interessante de todos, esse aqui, Japanese Summer Disease, ou seja, a doença relacionada ao verão japonês. Tem um artigo bastante interessante. Eu achei que é um dos artigos mais fantásticos. Nunca vi alguém se dedicar tanto para escrever um artigo. Esses autores aqui, a partir de 2 casos, fizeram um levantamento de todos os casos que eles tinham dessa doença. Fizeram um levantamento geográfico para mostrar que havia uma certa distribuição em termos de prevalência do local, do estado do Japão, onde foi relatado o caso. E a partir disso fizeram todo um levantamento. Então é um trabalho espetacular. Tirei o chapéu para esses japoneses. Bem, a clínica é relativamente específica, lembrando tanto uma doença pulmonar restritiva quanto uma doença infecciosa, dispneia, tosse, fadiga, anorexia, e é por isso que é importante que a gente conheça o diagnóstico por imagem, porque isso ajuda bastante o clínico a estreitar o diagnóstico diferencial. Basicamente, o que vocês têm que lembrar quando estão frente à hipótese de pneumonia por hipersensibilidade é procurar nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco e o padrão de atenuação em mosaico à expiração, ou seja, o acometimento inflamatório dos alvéolos das pequenas vias aéreas que vai se manifestar como vidro fosco, seja formando aspecto em nódulo ou meramente como áreas com atenuação em vidro fosco, não necessariamente com formato de nódulo, e a presença de atenuação em mosaico à expiração, ou seja, aprisionamento aéreo. Por causa desse acometimento inflamatório das pequenas vias aéreas, tem uma tendência a gerar aprisionamento aéreo. Quando a gente tem esses dois achados, vale a pena sempre procurar na história algum tipo de exposição, porque pneumonia por hipersensibilidade vai ser a principal hipótese diagnóstica. Em termos de localização, o livro do Miller fala que os lobos médio e inferiores são os mais característicos. Porém, em pacientes com doença terminal, quando o insulto já foi tão crônico, tão perpetuado que levou à fibrose, é mais comum que a gente veja a fibrose predominando nos lobos superiores. Então, essa questão da distribuição às vezes acaba sendo um pouco confusa, mas baseando nesses achados e na história clínica, seja distribuição predominando nos lobos inferiores ou nos lobos superiores, a gente tem que lembrar. Lembrando que essa é uma das poucas doenças que vai fazer a fibrose predominar nos lobos superiores. Como a gente vai ver em outras aulas, as pneumopatias intersticiais, em geral, elas acometem os terços inferiores dos pulmões. Então, lembrar que quando você tem fibrose de predomínio nos lobos superiores, ver na história se não tinha algo para pensar em pneumonia por hipersensibilidade. Essa imagem, então, do primeiro artigo que eu citei na aula, vocês vão lembrar dela como um exemplo clássico da pneumonia por hipersensibilidade. A gente tem, então, essas áreas de atenuação em vidro fosco que predominam num aspecto centrolobular, ou seja, mais perto das estruturas peribroncovasculares, não tanto relacionado à superfície pleural. Quando a gente coloca no coronal, parece ter até um leve predomínio aqui para os terços inferiores, mas também acometendo os lobos superiores. Quando você faz cortes da expiração, o esperado é que esse paciente tenha também aprisionamento aéreo. Baseado nesses achados, sempre temos que levantar a bola para a pneumonia por hipersensibilidade. Já em termos da radiografia, muitas vezes a gente não consegue detectar muita coisa, principalmente na fase aguda da doença. Com a fase subaguda, quando o processo inflamatório está se desenvolvendo, a gente espera ver pequenos nódulos mal definidos e às vezes você nem consegue definir muito bem que eles são centrolobulares. Por vezes acaba fazendo um aspecto meio parecido com uma doença miliar, uma doença hematogênica. E por fim, na fase crônica, a gente espera que tenha fibrose, com distorção arquitetural, redução volumétrica e, de novo, caracteristicamente predominando nos lobos superiores. O que é inconsistente, o que a gente não espera ver na pneumonia por hipersensibilidade, seria derrame pleural e lesões apresentando escavação. Quando você tem esses dois achados, é melhor pensar em outras entidades. No entanto, quando a gente tem tudo isso que a gente já viu, vidro fosco, aprisionamento aéreo, distribuição centrolobular, é o que a gente vai guardar na cabeça. Essas imagens aqui são justamente daqueles casos do artigo da febre japonesa do verão. A gente vê aqui na radiografia que a gente já tem umas opacidades predominando os terços inferiores, mal delimitadas, e quando a gente vai
vê na tomografia é aquele mesmo vidro fosco, distribuição predominantemente centrolobular. Aqui a gente até consegue ver que ele faz um aspectozinho mais nodular, um aspecto de micronódulos, predominando os terços inferiores do pulmão, como o livro do Miller tinha dito. Esse outro exemplo é só para mostrar para vocês que nem sempre esse predomínio basal é tão característico assim, mas quando tem fibrose a gente espera aquele predomínio no lobo superior. Então nesse paciente aqui, visto melhor na tomografia, a gente vê que já começam a aparecer algumas bronquiolectasias de tração, predominantemente circundadas por áreas de vidro fosco e distribuição centrolobular. Sempre pensar na pneumonia por hipersensibilidade. A evolução desse paciente, quando não é tratado, vai fazer esse achado aqui de fibrose franca, tendo bronquiolectasia de tração, opacidades reticulares, de repente até um pouquinho de falvelamento aqui na periferia, mas caracteristicamente predominando os lobos superiores. A gente vê aqui, praticamente nem chegou na carina ainda, e aqui nos cortes mais inferiores, quando os brônquios estão se dividindo, ou seja, nos terços superiores do pulmão, que ajuda no raciocínio diferencial para outras pneumonias intersticiais fibrogênicas. Alguns outros achados, então, que sempre vamos ter na cabeça: opacidade de vidro fosco. A gente espera que tenha. O Miller fala que até 100% dos pacientes vão ter opacidades com atenuação em vidro fosco, pegando tanto o centro quanto a periferia do pulmão. Essas opacidades muitas vezes são na forma de nódulos centrolobulares, podendo ser mal definidos, em geral pequenininhos, com menos de 5 mm, e o aprisionamento aéreo. Esses três achados, que são a pedra fundamental, quando combinados, eles fazem um sinal bastante específico para a pneumonia por hipersensibilidade, que é chamado head cheese, sinal do head cheese. Trouxe a tradução em português para vocês mais do final. E às vezes nós temos também linfonodomegalia mediastinal, mas isso não é característico. Metade dos pacientes tem, metade dos pacientes não tem. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse sinal do head cheese, que vocês vão ver nos livros, que é bastante característico dessa doença. Atenção para quem tem o coração fraco, tirem as crianças da sala, porque o slide a seguir contém imagens fortes. Para quem não sabe o que é um head cheese, eu apresento a vocês, esse aqui é o head cheese. Veja que coisa horrorosa, é o embutido mais bizonho que meus olhos já tiveram o desprazer de testemunhar. Eu não sabia direito o que era um head cheese, fui perguntar no maior compêndio da sabedoria humana, que é a Wikipédia. Aqui dizia que esse embutido tem esse nome de head justamente porque é feito pela cabeça do animal, ou seja, é uma cabeça que pode ser de um bezerro ou de um porco, ou às vezes até mesmo de uma vaca ou de uma ovelha. Ou seja, a cabeça de um bicho, não importa que bicho, que eles esmagam e fazem esse embutido, tem um aspecto gelatinoso. Parece a coisa mais antiética que eu já tive desse prazer de ouvir. Eu dou razão para os vegetarianos quando vejo que esse tipo de coisa existe, mas nem vamos falar mais disso. Por que eles chamam então? Se vocês verem aqui essa maravilhosa iguaria, apresenta um aspecto bastante heterogêneo, com diferentes áreas, algumas mais escuras, algumas áreas mais claras. E quando a gente vê a tomografia do paciente com pneumonia por hipersensibilidade, a gente vê que algumas áreas mais escuras se entremeiam a áreas mais claras. As áreas mais claras são as opacidades com atenuação em vidro fosco, características da doença, e as áreas mais escuras são as áreas de retenção aérea, as áreas que, se você fizer uma expiração, vão ter aprisionamento aéreo. E algumas áreas de pulmão preservado. Então você tem essa característica de áreas mais escuras e áreas mais claras que estão entremeadas entre si. Alguém viu, lembrou daquele nosso querido head cheese e resolveu dar esse nome. Então por isso que acabou ficando conhecido como esse sinal aí. Por fim, alguns achados menos comuns: 10% dos pacientes vão apresentar cistos pulmonares, em geral poucos, com 3 a 25 mm de diâmetro. Fibrose, como a gente já conversou, com faviolamento, bronquiectasia de tração e obstrução arquitetural, predominando nos terços superiores do pulmão. E lembrar também que as opacidades de vidro fosco, os nódulos centrolobulares, tendem a persistir na doença, mesmo na doença mais tardia, com fibrose. Isso ajuda a gente a diferenciar de outras doenças. E é isso que eu tinha para falar para vocês dessa doença. Termino novamente com essa maravilhosa imagem aqui. Para quem ficou curioso e quiser conhecer, aqui no Brasil ele é conhecido como cabeça de chara, cabeça de xará ou queijo de cabeça, como o nosso Wikipédia nos disse novamente. Fiquem à vontade quem quiser experimentar, que realmente não vai ser para mim. Muito obrigado.